Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com Justiça agora em loco, com a Rede Fox TV, hoje na barbearia. Então é da cadeira do barbeiro a gestão de empresas. Hoje eu vou cortar o cabelo e falar um pouquinho sobre empreendedorismo, gestão, impostos, dificuldade e resiliência com o meu amigo barbeiro e cabeleireiro Alex Brandão. Vem pra cá, Alex, seja muito bem-vindo aqui à sua E barbearia. aí, meu gato? Fala, tudo Aqui, bem? mano, tranquilo. Opa, e aí, galera? Na paz? Bora. Bora lá? Bora fazer acontecer, né? Então, hoje é café com justiça e corte de cabelo. Eu vou tirar o óculos aqui para não atrapalhar você, Alex. E aí, Alex? Já cortou o cabelo alguma vez assim, transmitindo para pessoas? Não, é a primeira vez. Fala Cortar aí o pra gente. cabelo nós corta todo dia, né? Agora, a primeira vez, assim, à frente de uma câmera, te olhando. Entendi. Então, pô, vamos começar tomando aquele café? Bora, Vamos bora. fazer a gentileza aí Posso pra... te servir? Fica à vontade, cara. Café com justiça e corte de cabelo, é isso? É o que mais combina, né? Tá legal, obrigado, viu? Queria agradecer aos nossos apoiadores, Bocelli, o Alex Brandão e a nossa mais nova collab, Rede Fox TV. Então fica ligado nas nossas redes sociais, porque tem muita novidade aí pra gente. Tá bom esse café? Uhum, muito É, bom. me esposa que fez, tá bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá, primeiro pro meu papo. Fala aí, Alex. Mas como vai ser o corte? De sempre? Cara, eu gosto de um corte mais, né, contemporâneo, né, algo mais tradicional também. O Alex já corta o meu cabelo já faz algum tempo. Pode seguir o padrão, Alex. Fechou, então. Vamos nessa. Eu Era- vou. Posso estar fazendo algumas perguntas para você aí durante o corte, Alex? Bora, bora. Para o público que nos assiste, fala um pouquinho. Como você decidiu a ser barbeiro, cabeleireiro? Como que foi? Não, eu trabalhava numa empresa e nela eu me acidentei, mas eu sempre tive a vontade de estudar sobre a barbearia. Quando eu me acidentei, fiquei meio desgostoso com a empresa, com a situação de estar afastado e tal. Aí peguei para estudar, mano. Então, enquanto eu tava trabalhando, eu tava estudando. Aí eu comecei a cortar cabelo na hora do almoço, os próprios funcionários da empresa, e foi tomando uma escala muito grande. Aí eu tô até hoje, cara, cortando cabelo. Saí da empresa e vim cortar cabelo. Então, a sua atividade ela iniciou mais por conta de necessidade do que relativamente um sonho, é isso? Não, eu gosto, sempre foi meu sonho. Tá, Só que ele antecipou por conta do acidente, né? entendi. Qual foi a sua maior dificuldade no início, Alex? Eu acho que a transição, cara, eu acho que a transição de sair de algo seguro, né? De um CLT para comecei em um trabalho informal, assim, sem uma renda fixa, né, me assustava muito. Só que aí minha esposa estava do meu lado, ela segurou as pontas de casa, já teve uma conversa, né? Certo? E aí ela segurou as pontas de casa enquanto eu fui correr atrás do sonho, mano. Hoje, graças a Deus, hoje ela vem de forma informal também para fora, mas eu que sou o provedor da casa, mano. Entendi. Ela também empreende, né? Sim. Tá. A sua barbearia, Alex, nosso público aqui, ela está localizada aonde? Você tem filho? Fala um pouquinho da sua história pessoal aí pra gente, né? Então, a barbearia está localizada no Vila Barros, no centro, próximo do centro de Guarulhos, né? Tá? Tenho dois filhos, o Aleph e a Alice, um casalzinho. E eu tô no ramo já há 10 anos, né, cortando o cabelo. 10 anos, 10 anos já. 10 anos empreendendo ou 10 anos Na área, na área? 10 anos cortando o cabelo. Empreendendo, eu tô há 5, Entendi. como proprietário, né? Mas assim, mesmo quando a gente não é o proprietário, a gente não deixa de ser um empreendedor, né? Porque a gente está trabalhando, prestando serviço para terceiros, né? Entendi. Existe diferença, Alex, em saber cortar cabelo e saber empreender? Cara, muita. Foi um dos muitos sufocos que eu passei, porque assim, eu amo cortar cabelo, sabe? E gestar é uma coisa que eu tô aprendendo a gostar. Já tem 5 anos que eu faço, mas hoje eu estou aprendendo a gostar. Mas é totalmente diferente uma coisa da outra, sabe? Teve algum momento que você já pensou em desistir no início? E qual foi a sua maior dificuldade? No início? Do cortar cabelo ou de empreender? Eu acho que os dois, se você puder abordar, Para cortar cabelo não teve nada que me desanimou, não, porque graças a Deus sempre foi muito fluido, sabe? tá?
eu comecei atendendo a domicílio, aí meu tio tem um salão, e aí ele viu meus cortes, meus trabalhos, e aí ele achou que estava já apto a trabalhar no salão dele, trabalhei 5 anos com ele, de prestador de serviço, como um barbeiro amigo, e aí de lá eu abri o meu. Aí quando eu abri o meu, eu abri bem na pandemia, né, mano? Tava no segundo lockdown de São Paulo, e aí eu aproveitei esse tempo como uma coisa, peguei como coisa positiva para reformar o espaço e deixar o espaço pronto para quando voltar a trabalhar. Mas foi bem difícil, porque eu não tinha gestão. Então eu acabei que eu não tinha um caixa, não tinha nada, foi na cara e na coragem, entendeu? Quando eu comecei. Tá? Então você percebeu que precisava, né, ser empresário e foi por conta da questão da necessidade da pandemia, de empreender mesmo. Aí que E você viu que precisaria se profissionalizar, é isso? quando eu entrei para Para o empreendedorismo, assim. Quando você deixou de falar, pô, parar de cortar cabelo e deixar algo mais profissional, mais sério. porque assim, quando eu trabalhava com meu tio, eu cheguei num ponto que, graças a Deus, eu tinha muito cliente, já não tinha para onde crescer. Então você almeja crescer mais na vida, né? Tá? Então eu falei, ah, mano, daqui para frente é só tendo o meu próprio negócio, fazer escala de serviço, de funcionário e tal. Foi onde veio a decisão maior, entendeu? Desse rolê. A pandemia foi só um atraso que teve nesse período, mas no final deu tudo certo. Você aprendeu a gestão, né? Na prática ou você foi estudando? Então, eu cheguei a estudar, tá? Mas eu vou falar para você que o que eu aprendi foi na prática mesmo por conta da vivência, né? Quando eu vim para cá, eu já tinha estudado um pouco de economia, só que quando você abre é outra coisa, ainda mais quando você vem pós-pandemia, que é tudo ou tudo inverso, não tem muito, entendeu? A seguir, sabe? Do que você estudou. Então foi bem difícil. Esse início foi muito difícil para mim. E essa parte, tipo assim, eu acho que a parte mais difícil para mim foi justamente separar o CNPJ do CPF. Foi bem punk para mim, entendeu? E você fez vários cursos, né? O que é essa barbearia? Red Week, que chama? Barber Week. Barber Week. Barber Week. Me fala um pouco o que Mano, é, como que você fez, o que te ajudou. a Barber Week para mim foi um divisor de águas. Vou falar profissionalmente falando, tá? Tá? Porque eu trabalhei com meu tio 5 anos. E foi logo no começo, eu tinha o meu tio como um peixe muito grande, porque ele está 30, 40 anos na área cortando cabelo. E quando eu fui na maior feira de barbearia do Brasil, ela me mostrou outros nomes muito maiores, mais complexos, entendeu? Ela é uma feira, desculpa, ela é uma É feira. uma feira com curso. Então lá Ah, eles tá, passam desde a parte do que tem de novidade no ano para a barbearia, quanto a tá. um curso profissionalizante na parte de técnica, de novidades, essas coisas tudo. Então lá para mim foi um divisor de água justamente por conta disso. E lá eu vi muita, eu falei, cara, eu sou só um peixe pequeno nesse mar gigante, entendeu? E aí é onde eu comecei a correr atrás para chegar perto desses peixes grandes. Alex, a barbearia hoje ela vive, né, de pessoas. Como você escolhe quem trabalha com você, quem não trabalha, né? O que você tem de visão ou de base como pilar para poder um profissional vir trabalhar ou que você contrate ele. Aí você me explica como funciona aqui. Sim. Quando a gente abre vaga admissional de barbeiro, a gente geralmente faz um teste com ele, para ver se ele está apto dentro do padrão da barbearia. Tá? E se ele não tiver tão apto, a gente dá treinamento, a gente ajuda ele a chegar próximo, perto do padrão, para chegar no padrão. E aí a gente contrata ele como um prestador de serviço, né? Ele entra na barbearia como prestador de serviço para ajudar a gente até mesmo na demanda de cliente. Ah, entendi. Então aqui você só para me pegar e para o nosso público te entender, você é um microempreendedor individual, você é uma pequena empresa, como que é o Alex Brandão, Aqui a gente é um microempreendedor. que é um microempreendedor Isso. individual? E tem barbeiros, cabeleireiros que prestam serviços para você Com a aqui, barbearia, são prestadores tá? de serviços. Aí eles também têm o MEI, emite nota e a gente fica o pagamento, né? Ah, tá. E assim, a gente vê algumas ações judiciais hoje, aqui algumas empresas contratam alguns prestadores de serviço, mas não têm algum conhecimento, né, profundo da legislação, principalmente trabalhista e tributária, e acabam incorrendo em algum passivo, né? Algum passivo trabalhista ou tributário. Como você faz para blindar isso? Os Quando- seus prestadores de serviço. De que maneira você gere isso? Antes de abrir a barbearia, eu fui aconselhado por um advogado também, justamente sobre para não criar esse vínculo, né?
Então o horário, os barbeiros que fazem, o horário, escala de folga, a gente tem um padrão de horário que a barbearia abre e fecha. Mas quem determina o horário de entrada e de saída da barbearia são os próprios barbeiros, entendeu? Ah, legal. Então, assim, ele não tem Uma escala assim, a fazer, o sabe? horário de entrada e saída que ele tem que responder para um superior hierárquico, isso não existe aqui. Não, não, ele tem uma Ah, da agenda dele, né? A gente tem um aplicativo de marcar horário e ele só tem que ficar ligado na agenda dele. Se tiver cliente marcado, ele tem a responsabilidade de estar aqui para atender o cliente dele, entendeu? pô, isso é muito interessante você abordar, porque esse conhecimento, na realidade, a falta dele faz com que a Justiça do Trabalho tenha algumas ações que, na realidade, a gente poderia evitar, né? Então, para que a gente não incorra nos requisitos que seja um empregado e um empregador, então não pode haver subordinação, onerosidade, né? Um horário para poder entrar, um horário para poder sair. Então fica ligado aí para que você não venha correndo para o trabalhista aí ou tributário. E na parte tributária, o que você faz? De Então, imposto? Você tem alguém que te auxilia? Não? então a gente tem uma empresa contábil, né, que toma conta, e aí ele Legal. tomando o boleto a gente vai pagando. Eles que fazem a gestão da sua barbearia em Sim, relação aos pagamentos, para que você não tenha problema na justiça também por conta tributária, é isso? isso. Tá? E abrir uma empresa hoje no Brasil, Alex, você considera que é simples? É Eu, burocrático? Como eu, que é? eu acho que abrir empresa é fácil, tá? Eu acho que o difícil é só manter ela aberta, mas abrir em si é fácil hoje em dia. Hoje tem muita. Se você não é apto de abrir, você consegue contratar uma empresa que abre para você por um custo, entendeu? Então, mas até você mesmo sozinho consegue abrir um MEI hoje. Entendi. E como que você trabalha a gestão das pessoas aqui? Eu digo porque eu queria que você falasse um pouco, porque eu vejo que você tem um relacionamento um pouco diferenciado aqui com os seus clientes, né? Não é só o profissional e o cliente. Como que você aborda, como que você gera essa gestão? E eu vi muito isso na pandemia, né? Porque muitos empreendimentos de barbearia, cabeleireiro, fecharam, né? Como que você fez para poder manter a sua atividade? Fala um pouquinho para a gente. O... Na época da pandemia, a gente teve lockdown, a gente fechou, trabalhava no meu tio ainda na época. E por conta tanto da necessidade quanto a questão a ajudar os caras, porque nem todo mundo parou, né? Que a vida continuou andando, né? Então eu tinha uma moto, aí eu arrumava minhas coisas e ia atender cliente a domicílio. Aí eu fazia o quê? No salão do meu tio, eu usava como base, eu atendia o cliente, eu voltava para o salão do meu tio, higienizava os maquinários, as coisas, esperava até o próximo cliente me chamar para ir na casa deles. Então foi o que me ajudou financeiramente na pandemia também e o que aumentou o laço entre eu e meus clientes, que eles me acompanham até hoje, né, depois disso. Eu vejo que tem muito a questão de fidelização, né? Essa questão de conectividade entre o barbeiro, aquela lealdade, né? Eu vejo que o cara, quando pega confiança, fica durante muitos anos com o mesmo barbeiro e tal. Pelo menos a maioria das pessoas, principalmente pessoas mais antigas, tem essa linha de raciocínio, né? É isso? É isso, eu acho que assim, porque assim, na minha visão, isso aí até quando eu dava workshop, eu passava para os alunos que cortar cabelo bem é nossa obrigação, a gente está sendo pago para isso, né? Eu acho que o corte de cabelo é essencial, é obrigação, mas o que manda mesmo é o atendimento, é o papo, é o ambiente, então tudo isso conta muito na fidelização de cliente. Então, nós fala que assim, o cliente escolhe o barbeiro, sim, pela conexão que ele vai ter numa troca de ideia, na conversa. Então, isso que fideliza real o cliente, entendeu? Você mencionou a respeito de cursos, né? Que você faz também, que você ministra também. Como que começou, como que está isso hoje? Fala para a gente. Eu ministrava curso antes da pandemia. Tá. Era um Curso curso, de barbeiro? era um workshop, na verdade, né? Para pessoas que saem do curso, mas não tem uma base sólida ali e quer buscar mais conhecimento para a gente fazer um curso gratuito. A gente coletava alimento, né? E dava certificado de hora do aluno, mas justamente para ajudar ele nesse começo de carreira. Então, para a gente dava uma base ali para ajudar, entendeu? Para poder ter mais pessoas qualificadas na área. Entendi. Então, você adquiria conhecimento a respeito através dos cursos, né, que você participava, e também disseminava essa informação criando seu próprio estudo. Isso. Legal. Em relação à fiscalização, você já teve medo de fiscalização? E o que você acha que são os maiores erros na parte jurídica
que os barbeiros cometem? Cara, eu acho que de você não ter uma empresa de contabilidade já atrapalha muito, né, porque às vezes eles que a maioria das orientações são eles que me passam, ou ele ou meu advogado, Tá? sobre essas questões jurídicas. Eu nunca passei por uma fiscalização, mas eu tenho que estar sempre, eh, a palavra é preparado, né, se Então esse possa medo de acontecer. fiscalização você não tem, porque na realidade você tem, uma assessoria jurídica e contábil que te ampara, é isso? Isso. Entendi. Bom, e, o que você faz como uma barbearia dar certo, você acredita, é preço ou é experiência? Eu acho que ambos têm que andar junto, depende muito do local que a barbearia, se encontra, né. Mas eu acho que, assim, a gente não pode deixar o preço, chamar cliente por preço, porque quem vem por preço vai por preço, entendeu? Se abrir uma do lado a R$ 15, mais barato que o seu trabalho, o cara vai migrar. Então eu prezo sempre pela qualidade e pela experiência do cliente, entendeu? Na barbearia. Qual foi a sua melhor estratégia de negócio, você acredita? E, assim, e se você utiliza, e qual a sua visão em relação às redes sociais para isso? Então, a gente também tem uma equipe de marketing que trabalha com a gente desde o começo, desde antes de eu ser dono de barbearia, essa equipe já tomava conta da rede social da barbearia, então Se criei preocupou com a imagem, eu sempre criei mesmo trabalhando em outras barbearias, eu sempre tinha meu nome muito consolidado por conta de trabalhar esse Alex Grandão na área, entendeu? sim, Mesmo em outras barbearias já tinha cartão de visita, já, tipo assim, separado do cartão da barbearia. tá? Então as redes sociais, hoje quem, toma conta, quem faz a organização das suas redes sociais, publicações, é você mesmo? Não, é uma empresa também, é uma Uma empresa empresa? qualificada que trabalha com a parte Tá. do marketing da barbearia. Você acredita que isso tem ajudado na captação de clientes? Sim, eu acho que ainda mais para quem está começando, tá. Eu acho que é um grande fator a rede social, porque é onde você vai mostrar o seu trabalho ali, mostrar vai ser seu portfólio, né. Então onde você vai ser conhecido no começo nas redes sociais, então você tem que trabalhar legal ela para ela te impulsionar para frente, entendeu. Aqui, ô Alex, você é barbeiro e cabeleireiro, é isso? Isso. É que assim, Me explica um pouquinho, porque assim, ó, o ambiente aqui parece, pelo menos essa visão que eu tenho, tá, a gente já conversou sobre isso, não vejo atendimento de mulheres aqui, a gente aqui é uma barbearia focada em corte masculino, né. do masculino só. Ah, Isso. tá. Só que o que que acontece, o barbeiro antigo, ele só fazia corte e barba, né, a gente trabalha com corte, barba, relaxamento, progressiva, todos os outros atributos, só que só voltado para homem, Entendi. entendeu. E por que essa linha de é estratégico? O que te levou a falar: "Pô, não vou cortar cabelo de mulher", Eu, quando eu fiz o curso unissex. Só tá? que eu me identifiquei muito na área da barbearia, por ser uma área que estava crescendo muito na época, isso eu estou falando de 10 anos atrás, ela estava em começo de ascensão, né, ela estava começando a chegar no nas mídias, esse negócio da barbearia é muito forte. Então, foi uma área que eu me identifiquei muito e foi uma área que eu cresci muito rápido. Então eu migrei para ela por causa disso. Tá. Pô, uma coisa bem bacana aqui que eu particularmente como cliente, eu acho legal no seu espaço aqui, no seu estabelecimento, é a questão da utilização dos aplicativos, né. Eu consigo marcar um determinado horário com um determinado barbeiro e venho aqui, pô, não fico aguardando, né, porque acho que o tempo é precioso, cara. E eu, por exemplo, na minha atividade, não dá para ficar esperando muito, para ir no local e ficar, pô, meia hora, 2 horas, 1 hora esperando para poder realizar algo. E isso otimiza, né? Essa visão, esse insight, o que você tem referente a isso? Como Então, foi? todas as barbearias que eu trabalhei não trabalhava com horário marcado, elas trabalhavam com ordem de chegada. E aí, conforme eu estava começando a criar um nome, então estava tendo uma fila de espera muito grande. E me dava aflição de ver aquelas pessoas perdendo todo aquele tempo na barbearia, Tá, esperando um corte, né. E isso não dava para me dar qualidade tanto para o cliente que estava na cadeira, quanto para o cliente que estava esperando, porque eu me sentia pressionado a acabar rápido o corte, não conseguia dar atenção devida ao cliente, uma troca de ideia, uma conversa. Então, quando eu abri a minha própria barbearia, foi uma das prioridades que eu tive, foi essa questão de agendar horário para pessoas. É meia hora que eu vou ter para o seu corte, é meia hora que a gente vai ter para você. Vai ser uma conversa, vai ser um desabafo. Então, é meia hora que você tem comigo, entendeu? perfeito. E hoje você pensa em expandir o seu negócio, Alex? Qual que é a sua visão referente à expansão de negócio?
O que que Ca você pensa e o que você planeja a médio, curto ou longo prazo? a gente sempre pensa em melhoria, em crescer, né. Eu acho que a gente tem que eu penso em abrir outras unidades, tem até locais na cabeça que eu penso que eu acho que seria legal de abrir, mas eu acho que o próximo passo que eu queria abrir seria um curso mesmo, uma escola, né, para formar barbeiros qualificados para a área, porque é uma área que está muito difícil. Quando você acha um barbeiro qualificado, ou ele já sai e abre o próprio negócio, que é muito legal, eu acho muito válido essa melhora de vida, ou você tem que treinar ele desde o começo, entendeu? Entendi. Então mas você tem um planejamento para a questão do que você almeja ou não? Então, eu já planejei muito mais. Hoje eu estou um pouquinho parado por conta da alta demanda de cliente. Eu preciso sair um pouco do operacional para poder ir para o administrativo, né, para eu conseguir ter mais tempo para colocar esses planos em prática. O que eu falo para você, ao mesmo tempo é porque aqui você faz a gestão, né, da sua barbearia e por mais que você tenha na parte jurídica um profissional que te assessora, na parte contábil, até mesmo nas redes sociais, você ainda está ali, né, no operacional e você pensa em sair ou você pensa em diminuir isso na questão para poder expandir ou não? Eu acho que é uma coisa que é necessário para você conseguir expandir, porque hoje da barbearia eu sou tenho agenda cheia, então eu não consigo ter o tempo das outras coisas. Por isso tem essas empresas para me auxiliar, porque eu não a demanda de tempo minha é muito curta. Então eu acho que eu preciso sair um pouco do operacional para poder focar um pouquinho mais nos planos futuros, entendeu? Entendi. Ô Alex, todo empreendedor ele passa por uma crise, Passa, cara, passa. né? Eu não vou falar que todos, tá, mas a grande maioria passa por dificuldades, seja ela financeira, seja ela psicológica, às vezes é muita coisa na cabeça dele que acaba, afetando tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. É bem difícil. Qual foi o momento mais difícil, assim, para você, que você acredita que você tenha passado por uma crise, e se você já pensou em fechar ou fazer outra coisa? Ó, eu não me vejo fazendo outra coisa senão cortando o cabelo, tá. Mas eu fechar a barbearia, pensei várias vezes, não foi uma nem duas, mas justamente pela questão dessa gestão, porque cortar cabelo eu amo, entendeu? Não me vejo fazendo outra coisa, mas a parte de gestão é uma coisa que me chateava muito, mano. Quando eu abri a barbearia, eu não tinha caixa, eu não tinha nada, então eu fiz empréstimo, financei carro, peguei cartão, dinheiro emprestado para poder dar certo, entendeu? Então foi uma fase muito difícil. Entendi. E você falou que ainda é difícil, né, essa questão de empreender e que acha que sua esposa te dá uma força. Eh, pô, nas minhas atividades, minha esposa ela é um pilar, né, que me sustenta, né? Ela traz os bastidores e a gente sabe como que funciona. E no seu caso, como funciona a questão da sua esposa, desse apoio, filhos, como é que Eu você posso faz? falar para você que eu digo a mesma coisa, ela é um pilar, que ela me ajuda muito, sabe. Às vezes eu preciso de um conselho, eu sempre converso com ela me aconselha, me dá outra visão sobre determinada situação, mas eu acho que, assim, aonde eu cheguei hoje, eu não estaria aqui se não fosse por ajuda dela, entendeu. O apoio que ela me deu lá no início, de falar que ela segurava as contas de casa enquanto eu trabalhava, ia para o ramo da barbearia, foi, tipo assim, foi a viradinha de chave que eu falei: "Não, essa é a mulher que tem que estar comigo pelo resto da minha vida". Entendeu? Porque no começo da barbearia eu tirava R$ 100 por semana, entendeu? Com um cara que trabalhava numa empresa e pegava 1.300, receber R$ 400 no mês é uma diferença muito grande, né, de salário, né? Então foi bem difícil. Hoje como que você faz a periodicidade da sua folga, da sua jornada de trabalho? Hoje a gente trabalha na barbearia de terça a domingo, domingo meio período, e na semana das 9 às 8 e no sábado das 7 da manhã às 8 da noite. Então, Eu vejo que não para, né? Porque assim, tô falando por experiência como cliente agora. aham, Às vezes eu entro lá, por exemplo, se eu quiser cortar amanhã e for entrar hoje no aplicativo, meu, já tá às vezes tudo lotado, assim. sim, a demanda de cliente é muito alta da barbearia. Aí por isso da minha pergunta, né? Como que você, pô, porque eu vejo você, né, ralando direto, tanto você quanto os seus prestadores de serviço. É, quantos cabelos você corta? Quantas barbas você corta por dia, Ó, vou te em falar. média, Eu vou falar dos meninos, a tá? média deles de cliente por dia é no mínimo 10 na semana, até que é mais tranquila. Sexta, sábado e domingo são dias não muito normais, é muito mais clientes, né.
minha agenda é cheia de terça até domingo, mano. Todos os dias é cheio. E eu atendo, vamos fazer uma continha rápida, eu demoro meia hora para fazer um corte, né, ou um corte ou uma barba, e a agenda é das 9 da manhã até as 8 da noite, então dá 11 horas de serviço, né? Então dá mais ou menos 22 cabelos por dia, 20 cabelos por dia. Então, quem pensa em empreender e acha que vai trabalhar menos, Né? tá errado, né? Vai É um trabalhar sonho, mais. é um sonho, é um sonho. E você arruma tempo para os seus filhos para poder curtir a família? Como você faz? Vê se você é um cara bem família, cara. Então, geralmente, segunda, que é minha folga, né, o dia que eu priorizo estar com eles, eu largo tudo, celular, tudo. Hoje, tanto é que hoje eu estou aqui hoje porque é muito importante também estar aqui, entendeu? Mas segunda-feira é um dia que eu esqueço um pouco do ramo da barbearia para viver com eles, entendeu? E domingo à tarde também, né? Entendi. E eles cobram muito isso, a presença ou não? Porque, Mas cobra, né? cobra e é que não falo, o tempo que eu passo com eles eu tento dar qualidade, entendeu? Já que eu trabalho tanto, é ir num cinema, ir num bosque, fazer uma coisa que saia da rotina de casa, entendeu? Ô Alex, hoje, né, você é uma referência aí na barbearia, tanto na questão profissional quanto pessoal, né? Porque você cria essa estreita, na realidade, esse relacionamento entre clientes, né? E se alguém hoje quiser abrir uma barbearia, qual o seu conselho para isso? Qual o primeiro passo? Eu vou falar o que eu falo para todo mundo. Eu acho que assim, a partir do momento que você sai de um curso, o legal é você prestar serviço em algum lugar, até para adquirir experiência, ver o que te agrada, o que não te agrada. Eu acho que essa transição é necessária para todo mundo. Porque se você sair e abrir seu próprio negócio de cara, assim, você saiu do curso e vai abrir seu negócio, o que que acontece? Você não tem experiência suficiente, você acaba queimando até seu próprio ponto, entendeu? Então é legal você ir para uma barbearia que vai te dar suporte, vai te passar técnicas para você até mesmo abrir seu negócio já consolidado, entendeu? Para você também adquirir experiência, ter um E know-how para poder chegar lá, né? isso, entendeu? Qual o maior erro que os iniciantes cometem? Geralmente é isso, é começar já alugando um espacinho, montando de qualquer jeito as coisas e aí acaba vendo que não é um conto de fadas, né? Porque assim, cabeça tem para todo mundo, mas infelizmente não é todo mundo que vai entrar na sua barbearia, vai cortar e vai voltar. Então vai depender muito do ambiente, da higiene do local, da qualidade do serviço, do papo. Então tudo conta muito, né? Para esse retorno do cliente. Entendi. O que ninguém conta, Alex, sobre empreender e atrás dos bastidores referente a ser barbeiro. Olha, eu vou falar, quando eu era prestador, saía da barbearia, deitava na minha cama e dormia de boa, sabe? Porque meu trabalho era estar no outro dia lá para trabalhar. Hoje, como empreendedor, você deita na cama, aí você pensa em imposto, você pensa em conta, aluguel, luz, então sua cabeça nunca para, né? Onde o cara tem que ter um controle muito forte, tanto financeiro quanto emocional, para segurar esse rojão, ainda mais de início, entendeu? Eu sou uma empresa muito pequena comparada a outras grandes barbearias, outras grandes empresas, então a dificuldade que eu tenho é a mesma de qualquer empresa pequena, sabe? É um dia pelo outro, então a gente tem que trabalhar muito para poder fazer isso acontecer, dar certo, fazer acontecer, que nem se fala, né? Então, Sim. E para quem nos assiste, né, e está iniciando, tem esse sonho, né, de ser barbeiro, cabeleireiro, empreender, Alex, nessa área, vale a pena? vale, vale. Eu vou falar que é uma área muito boa. É que não falo, que é meio até, para mim falar, é difícil porque eu gosto, eu amo cortar cabelo. Então, para mim não é trabalho, é lazer, entendeu? O dinheiro é consequência do que eu gosto de fazer. Não é todo mundo que tem essa visão sobre, né? Então tem gente que faz só pelo dinheiro. Se for só pelo dinheiro, é muito difícil continuar por conta que, assim, enquanto tá todo mundo se divertindo, indo para aniversário, casamento, de sábado, final de semana, é o dia que a gente está mais trabalhando. Véspera de Natal, a gente está trabalhando, véspera de Ano Novo, a gente está trabalhando. Então a gente é sempre ou o último a chegar na festa ou nem vai, entendeu? Então, essa questão pesa muito na cabeça do barbeiro também, tá? Entendi. Alex, bom, acho que, meu, a gente tem muita coisa para poder conversar aqui, cara. É muito dinâmico aqui a sua atividade, mas eu vejo que o que você acaba de falar é que realmente acontece, e na minha área também. Acho que a gente não pode focar na remuneração, né, no ganho financeiro, só na pecúnia, né, na questão do dinheiro, mas tem que fazer o que ama, tem que fazer o que gosta. Eu falo isso porque não é porque você é um amigo, é um bom profissional, mas eu nunca vi você cortando o cabelo aqui, nem o meu, nem de ninguém, de cara feia. Isso também não quer dizer que você não tenha problemas, mas assim,
eu vejo que você nunca, pelo menos quando estive aqui, nunca transmitiu, cara, isso para o cliente. Como que você faz isso, cara? Consegue absorver tanta a coisa pessoal, ponto de falar, pô, hoje eu estou trabalhando e aquele cliente não pode carregar nada do que eu Eu acho que estou passando. a barbearia é um retiro para o homem, né, mano? Ele vem aqui para desabafar da família, do trabalho. Então ele vem aqui como uma válvula de escape. Se ele vir aqui eu começar a reclamar da minha vida para ele, da minha vida pessoal, eu vou acabar carregando ele mais do que ele precisa. Então a gente chega aqui, a gente não tem todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente está feliz, mas chega aqui a gente, conforme eu faço o que eu gosto, para mim não é trabalho, então eu me divirto, eu começo a conversar, eu troco ideia, e acaba que eu esqueço das minhas coisas de casa, dos meus problemas, e vivo o agora, entendeu? Então, tipo assim, para mim é Show muito de mais bola. fácil, sabe? Eu acho que você acabou de falar é crucial, cara, e por causa uma reflexão, cara, porque às vezes a gente acha que, né, só vai conquistar algo, só vai ser feliz depois que conquistar algo, se tiver algo, esquece, né, de estar vivendo hoje, de ser verdadeiro, de se entregar com quem está ali do nosso lado. Acho que o mundo tá bem robotizado e bem mecânico, né? Não Eu, sei se essa sua visão e percepção referente a isso. eu acho que para mim o mundo ele tá vivendo muito de mídia social do que os outros mostram que tem e que não tem, sabe? Então a gente acaba se comparando com fulano que postou que tem uma Maserati, outro carro qualquer, e a gente acaba esquecendo da nossa caminhada, da onde a gente saiu até onde a gente está chegando, sabe? Então a gente se cobra muito quanto a isso. Eu acho que a gente tem que ter essa visão que a gente, cada um tem seu tempo, cada um tem sua velocidade, e a gente tem que só fazer o que nós gostamos, fazer acontecer as coisas, entendeu? Puta, legal. E aí, falta muito aí, barbeiro? Aqui eu já acabei, pai. Isso já tá É? bonito já. Já? Posso Já. tirar uma olhada aqui? Pô, tá meio, Uma mar... é uma É a marquinha aqui, luz, ó. mas é a luz, né? Hoje nós estamos num ambiente diferente, mas hoje é a luz. Bom, esperar você fazer esse cantinho aí, Alex. Queria agradecer pela conversa. Hoje, pessoal, a gente aprendeu um pouquinho que empreender não é só abrir uma empresa, né? É gestão, é coragem, é persistência e, às vezes, tudo começa em uma cadeira de barbeiro. É isso? É isso, cara. Eu acho que assim, o que eu tenho de conselho para deixar para vocês é que assim, não importa o que você gosta de fazer, comece a fazer que a consequência vai ser o dinheiro, entendeu? Não vá só pelo dinheiro, não, porque às vezes você vai pelo dinheiro e acaba desgostando ou não te satisfaz espiritualmente, mentalmente, você acaba desistindo, entendeu? Perfeito. Alex, é, tem uma parceria com a gente, né? Agora, não só com Café com Justiça, mas sim com a Rede Fox TV. E o que você pode, para o nosso público aqui, vamos dar um presente para eles, um brinde. Se o cara vir aqui em nome da Rede Fox TV, junto com Café com Justiça, tem desconto? No primeiro corte, a gente pode dar até 10% de desconto. Em qualquer coisa que ele consumir, produto, serviço, a gente dá 10% de desconto. Legal. Então, falou que é do podcast Café com Justiça, Rede Fox TV, é isso? É Tem 10%, desconto, 10% de 10% de desconto, desconto tanto no serviço quanto no no produto. produto. Ó, você não fica de fora. E você, advogado, você estudante de direito que tem a inscrição correta no quadro de ordem, você tem desconto, tá? Na Rede Fox TV com a melhor internet do Brasil, beleza? Alex, obrigado pelo bate-papo. Isso aqui é somente uma lembrança, tá? Pelo carinho. Essa caneca é sua, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Eu também tenho um presente para você, calma aí. Eu ganho presente. Tem. Ó, isso aqui é para você. É um Oh, kitzinho de cabelo. legal. Eu sei que você usa, né? Conforme é cliente nosso adepto há muito tempo, eu sei que são os produtos que você usa para o seu Poxa, isso cabelo. aqui é bacana. Você pode falar rapidinho pro Foto. pessoal o que que é? Isso aqui é uma pomada em pó, que ela trabalha dando volume e deixa o cabelo bem seco, sabe? Não parece ser passonado, então sustenta o dia todo. É bem legal também esse produto. E aqui é uma pomada mate. É Legal. justamente para finalizar ele com o cabelo. Fica bem legal. Esse foi o podcast Café com Justiça em Loco, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau.